Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é sábado, dia 29 de julho. O que você faria se você ganhasse R$ 1 milhão agora? Algumas pessoas me perguntam, né, por que eu resolvi falar sobre dinheiro? Dinheiro é um assunto presente no nosso cotidiano, diariamente, a todo instante. Sem dinheiro a gente não faz nada, não é verdade? Até aquela pessoa que é desprendida, que vive sem um trabalho, deixa a vida me levar, né, como se diz, que vive muitas vezes em situação de rua, não tem emprego, até essa pessoa precisa de dinheiro. Por quê? Porque se ela ganhar alguma coisa de alguém, seja uma garrafa de água, uma quentinha, como a gente vê em muitas ações sociais, por exemplo, embora ela não tenha gastado diretamente nenhum dinheiro do seu bolso, mas quem ofereceu aquela ajuda teve que gastar dinheiro, teve que comprar os ingredientes ou a roupa, ou seja lá o que for que foi doado, para oferecer para aquela pessoa. Então, como é dito por aí, não existe almoço grátis, né? Tudo envolve dinheiro. Eu, como cristão, e muitas pessoas que me acompanham aqui têm origem em igrejas protestantes, igrejas católicas, né? Ficam questionando muitas vezes por que eu não resolvi falar sobre assuntos espirituais, como salvação, como crescimento espiritual e por aí vai. Na verdade, eu entendo que o dinheiro é um assunto extremamente espiritual. Eu sei que muitas vezes na cabeça de muitas pessoas o dinheiro tem outra conotação, né? Tem outro tipo de entendimento. Acham até, eu sei como é que funciona a cabeça do cristão, acham até que muitas vezes o dinheiro é um assunto que não deveria ser abordado, que dinheiro é do diabo, que dinheiro é uma coisa ruim, né? E eu resolvi falar sobre fé e dinheiro, justamente para a gente começar a pensar sobre um outro prisma, um outro ponto de vista e eu externar para vocês o que eu penso a respeito desse assunto, fé e dinheiro, né? Então eu sei que assim os meus vídeos ainda precisam passar por um tipo de elaboração, ter corte, ter edição, mas eu falo para vocês que isso vai acontecer, né? Em algum momento os vídeos desse canal serão mais aprimorados, mas eu resolvi começar a falar com o material que eu tenho, com os recursos que eu tenho, e com o passar do tempo a gente vai evoluindo. Portanto, eu não vou colocar textos bíblicos aqui ainda nesse vídeo, mas eu vou ler para vocês, vou dar referências, né, sobre esse assunto, e eu gostaria de começar trazendo a visão bíblica a respeito de dinheiro, né? Mostrar para vocês com textos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento que Deus ele não é contrário à riqueza. Deus não é inimigo da riqueza. Pelo contrário, a gente sabe que a própria Bíblia afirma que Deus é dono do ouro e da prata. Então toda a riqueza que existe no mundo provém de Deus, assim como tudo que existe, né? Então eu gostaria de trazer para vocês aqui a referência num texto muito famoso que muitas vezes traz no entendimento das pessoas uma visão que na minha concepção está equivocada. É aquele texto lá do jovem rico, né? Em algumas versões do mancebo rico, que está lá em Mateus capítulo 10, versículos do 17 ao 27, que logo na sequência vem aquela frase famosa de Jesus, né? Em que ele fala que é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o versículo 24, em que fala que essa situação é para aqueles que confiam na riqueza, ok? Tem um outro texto famoso também, que já gerou até uma música muito famosa, que foi muito cantada nas igrejas, que é aquela música do Zaqueu, né? Como o Zaqueu, e por aí vai. Gostaram da minha entonação aqui na música, mas deixa isso aí para depois. Está lá em Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10, em que, comparando com o texto do jovem rico, né, em que Jesus, conhecendo o coração daquele rapaz, pede para que ele venda toda a sua riqueza e distribua para os pobres. E aí a gente percebe no texto em que a tristeza invadiu o coração daquele jovem e ele se afastou, né, porque ele achou que não teria como viver sem as suas posses, né? Agora, no texto de Zaqueu, é o contrário, né? Zaqueu já era um homem rico,
que tinha adquirido a sua riqueza, a sua fortuna, muitas vezes por meios não muito dignos, né? Mas Jesus em nenhum momento cobrou que Zaqueu vendesse tudo que ele tinha, como ele fez com o jovem mancebo. Pelo contrário, né, o jovem rico. Pelo contrário, na verdade, a iniciativa de doar metade do que ele tinha, metade dos seus bens, para os pobres, né? E que se por acaso alguém batesse a sua porta reclamando de que em algum momento foi defraudado, foi extorquido por Zaqueu, que ele iria restituir 4 vezes mais àquelas pessoas. Isso foi uma atitude espontânea do coração de Zaqueu. E Jesus, nesse momento em que Zaqueu fala que ele iria tomar esse tipo de atitude, Jesus fala que a salvação entrou naquela casa. E em nenhum momento Jesus disse para ele que a metade não seria suficiente, que na verdade ele teria que dar tudo para os pobres. Não. Aquela espontaneidade do coração de Zaqueu já foi suficiente para que Jesus atestasse, confirmasse que o coração de Zaqueu havia desapegado do dinheiro e espontaneamente ele resolveu doar metade dos seus bens para os pobres, ok? Tem um outro texto também muito famoso no Antigo Testamento, até agora eu falei só sobre o Novo Testamento, em que aquela passagem de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao 13, em que Salomão, ao herdar o reino de Israel do seu pai Davi, preocupado pela sua juventude, pela sua pouca experiência, teve uma revelação em sonhos em que Deus se aproximou de Salomão e falou que Salomão receberia de Deus tudo o que ele pedisse. E Salomão em nenhum momento pediu a Deus riquezas para si. Pelo contrário, ele pediu sabedoria para que pudesse reinar sobre o povo de Israel com justiça, né? E Deus se agradou daquela situação do coração de Salomão e falou: olha, por que não me pedistes nem riquezas, nem a vitória sobre os seus inimigos, nada, né, que fosse de particular interesse de Salomão? Deus resolveu conceder a Salomão não só a sabedoria que ele pediu, mas acrescentou na vida de Salomão riquezas. Então por aí a gente já percebe que Deus ele não é contra a riqueza, né? E um outro texto muito famoso também é o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 10, em que Paulo, instruindo ao seu filho na fé, Timóteo, ele alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, então não é o dinheiro em si que é a raiz de todos os males. É o amor, o apego ao dinheiro, é quando a pessoa coloca o dinheiro como se fosse o seu Deus, colocando no dinheiro toda a sua confiança e esperança de vida, é que provoca todo tipo de males na sociedade, né? Então, por que eu digo que o dinheiro é um assunto extremamente espiritual? Pesquisas recentes, inclusive você pode pesquisar aí, dados recentes do IBGE afirmam que o dinheiro, a falta do dinheiro, na verdade, ou a crise financeira, teria sido responsável por 57% dos casos recentes de divórcio, né? Então, quando a crise financeira se abate sobre uma família, ela pode provocar em 57% dos casos o divórcio, né? Períodos de crise econômica, quando um país entra num período de recessão, em que as pessoas ficam extremamente endividadas, por exemplo, fica comprovado também que aumenta o número de suicídios e o número de casos de depressão, né? Além dos casos secundários, né, que a gente pode perceber, como o alcoolismo, o aumento, dos casos de alcoolismo, de consumo de droga, de violência doméstica e infantil, né, além de problemas de saúde mental, pessoas que precisam tomar psicotrópicos, remédios controlados para poderem dormir, para poderem tentar um período de calma, de calmaria, de tranquilidade,
com a ajuda desses remédios, né, para poderem superar as crises financeiras, né? Então a gente percebe que a crise financeira, ela na verdade é um gatilho que vai desencadear uma série de outros problemas, tá? Então, trazendo um pouquinho mais aqui para a realidade bíblica, espiritual, como você entender, a gente percebe o quê? Que muitas das limitações que a gente tem para contribuir até, né, de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, contribuir com obras missionárias, contribuir no sustento de uma família que está passando por dificuldades, por exemplo, muitas das limitações que a gente tem é porque a gente não tem educação financeira, não tem liberdade financeira a ponto da gente poder ajudar, contribuir mais com o reino de Deus, justamente porque a gente não tem recursos suficientes. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: poxa, fulano, olha, eu gostaria de te ajudar mais, mas não posso. Quantas pessoas, por exemplo, Deus colocou no coração dela um desejo de contribuir com obras missionárias, por exemplo, com algum missionário específico, ou alguma instituição, né, missionária, e a pessoa consegue fazer aquilo por 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas depois não consegue mais, porque a situação aperta, o carro escangalha, um parente passa por algum problema de saúde, e a gente tem que desviar, né, esses recursos que estão sendo direcionados para o reino de Deus, né, que a gente pode dizer assim, e aí a gente fica frustrado, porque tem que interromper. A gente perde logo o fôlego financeiro e não consegue ser consistente nessa contribuição, nessa ajuda, né? Então, o assunto, muitas vezes, dinheiro, ele se torna um tabu na igreja. Um tabu para os cristãos. É como se fosse aquela situação do voto de pobreza, né? Ou seja, para eu me aproximar de Deus, eu preciso ser pobre. Se eu for rico, isso vai ser prejudicial para a minha vida espiritual, eu vou acabar me afastando de Deus por causa das riquezas. Então, é esse tipo de mentalidade que muitas vezes está na cabeça de muitas pessoas que estão frequentando a igreja. É como se houvesse uma falsa crença na nossa mentalidade, dizendo que se nós formos ricos, nós seremos pecadores, né? Então, na verdade, a gente vê que o exemplo bíblico é justamente o contrário. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você usa e aplica os princípios bíblicos na sua vida financeira, a gente enriquece. Como a gente pode ver em vários versículos de Provérbios, a gente vê o próprio exemplo no povo judeu, né, em que a concentração de riqueza que existe no mundo é proporcionalmente muito maior nas mãos dos judeus do que nas pessoas que não têm essa origem, né, judaica, né? Por quê? Porque o judeu, por exemplo, ele consegue... Por que o judeu tem a fama de ser avarento, né? De ser mão fechada? Justamente porque a origem, né, da riqueza que você conquista na vida, muitas vezes está nessa aplicação de como você deve administrar o dinheiro, utilizando ali, aplicando os princípios de administração financeira em sua vida. Eu vou explicar um pouquinho melhor mais à frente sobre esse assunto, né? Então a Bíblia, ela ensina muitas coisas sobre finanças, desde não fazer dívidas, desde não se enrolar e pegar dinheiro emprestado, né, até aplicar os princípios da honestidade, recolhendo os impostos que são cobrados sem haver nenhum tipo ali de desvio, né, sem haver sonegação, sem nada. Então a Bíblia ensina para a gente tanto a gente conquistar a riqueza, a administrar a riqueza e a pagar os impostos devidos corretamente, ok? Então, assim, para que serve o dinheiro, biblicamente falando, né? O dinheiro, sendo aplicado da maneira correta, né, ele não vai nos afastar do reino de Deus. Pelo contrário, ele vai nos aproximar do reino de Deus e vai fazer com que a gente conquiste a nossa liberdade financeira sem depender de governos, sem depender de estratégias desonestas, nada disso, mas pelo contrário, Deus quer que o seu povo enriqueça para que o dinheiro
sendo usado corretamente, possa ser aplicado em favor do reino de Deus, na expansão do reino de Deus. Você já viu um potencial enorme que uma pessoa rica ela pode ter, tendo seu coração convertido verdadeiramente ao reino de Deus, ele usar a sua riqueza para investir no reino de Deus? Como que isso é um potencial, né, de crescimento que a gente pode ter, tanto para igrejas, como para obras sociais, como para construção e investimento em educação, em fazer com que o povo compreenda, tenha condições de compreender a grandeza, a amplitude que é o reino de Deus, né? Tendo tranquilidade, tendo segurança financeira para tal. Então, assim, a gente precisa usar os princípios bíblicos para a gente dominar o dinheiro, usar o dinheiro a nosso favor, e não para que a gente se torne escravo do dinheiro, né? Então a gente não pode, porque muitas vezes o dinheiro é usado de uma maneira incorreta, ele é mal administrado, achar que o dinheiro leva as pessoas à desgraça e, portanto, o dinheiro é um veículo de pecado. Não. A gente precisa aliar o nosso conhecimento espiritual, conhecimento bíblico, a mente de Cristo, com a educação financeira, que é o que eu percebo que é a raiz do problema, né? A falta de educação financeira. Então, o objetivo de eu estar falando sobre o dinheiro nesse vídeo e nos outros vídeos que eu vou colocar, por eu ter criado o canal no YouTube chamado Ricos para Sempre, né? Você pode botar aí, me seguir lá no canal do YouTube, @ricosparasempre, e o canal também, o perfil no Instagram, né? O @ricosparasempre.pro, é justamente para trazer às pessoas esse conhecimento. Tudo aquilo que eu aprendi, que eu tenho aprendido e estudado a respeito de dinheiro, ser aplicado em favor do seu crescimento pessoal e do crescimento do reino de Deus também, ok? Então, na verdade, as dívidas ou uma vida apertada financeiramente são o resultado de uma má administração do dinheiro. Na verdade, é a falta de educação financeira que atrapalha a nossa prosperidade, vamos dizer assim. Então, assim, uma pesquisa recentemente também divulgada, você pode botar no seu buscador aí de internet, né? O Banco Mundial divulgou uma pesquisa dizendo que somente 3,64% da população brasileira tem hábitos de economizar grana. Então, na verdade, as pessoas gastam tudo que ganham. Aliás, as pessoas gastam mais do que ganham. A gente vai fazer vídeos também específicos sobre isso. Como é possível alguém gastar mais do que ganha? Eu posso afirmar para você que sim. Porque o sistema financeiro cria armadilhas. Já viu o caçador que deixa a armadilha engatilhada, sabendo que a sua presa vai passar ali? Ele pode estar até dormindo, mas quando a presa passar naquele local, ela vai ser capturada por aquela armadilha, e o caçador vai acordar no dia seguinte, vai lá e vai encontrar a sua presa lá, capturada por aquela armadilha. Então o mercado financeiro, ele é cheio de armadilhas, e a gente não tem a educação financeira suficiente para poder perceber as armadilhas e não cair nelas. Pelo contrário, a gente cai a todo instante nessas armadilhas, ok? Então a gente precisa, gente, urgentemente assumir o controle da nossa vida financeira, aprender como lidar com o dinheiro, para que a nossa vida financeira seja próspera, né? Justamente para também a gente se ajudar os nossos familiares e ajudar terceiros, os nossos irmãos na fé, ok? Então, para finalizar esse vídeo, eu vou citar 3 pilares fundamentais que a gente vai desenvolver nos próximos vídeos a respeito de educação financeira. O primeiro é não gastar mais do que ganha, ok? O segundo é aprender a construir uma reserva de emergência. E o terceiro é investir o dinheiro que vai começar a sobrar depois que a gente quitar todas as nossas dívidas, aprender a adequar o nosso padrão de vida a nossa receita, né? Fazer o dinheiro sobrar, investir esse dinheiro tanto em aplicações financeiras,
fazendo juros compostos trabalharem na multiplicação dos nossos recursos, como investir também no reino de Deus, ok? Então, eu garanto para vocês que é possível a gente ter uma vida financeira de paz, uma vida financeira sem dívidas e ainda contribuir para a obra de Deus, a obra missionária de forma consistente, não só de vez em quando, mas recorrentemente, ou seja, todos os meses, todas as semanas, todos os dias eu vou ter dinheiro disponível para ajudar o necessitado, para contribuir com a sua igreja local, contribuir com o reino de Deus, que é a nossa finalidade, ok? Então lembre-se, a Bíblia não é contra a riqueza, e é possível ser rico e servir a Deus. Vou te dar um exemplo no Novo Testamento, que ser rico não significa que você vai se afastar de Deus, tá? Então, abra comigo aí lá a sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler um exemplo aqui agora, ó, Mateus, capítulo 27. Não importa se a sua Bíblia é evangélica, se a sua Bíblia é católica, né? Tira aí de cima da televisão. Agora não existe mais isso, né? Que as televisões são finas, slim, né? Mas vê a Bíblia aí que está muitas vezes empoeirada em cima da estante, em cima de algum lugar aí, tá bem guardadinha. Pega lá, vamos abrir em Mateus capítulo 27, versículo 57. Mateus 27, versículo 57. Mateus 27, versículo 57. Diz assim, ó. Acompanha comigo aí, eu vou ler aqui, tá, gente? Então vou abaixar um pouquinho aqui a visão, mas... Capítulo 27, versículo 57. Diz assim, ó. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. José de Arimateia era rico, e a Bíblia diz que ele era cristão, que ele era evangélico, que ele era católico, que ele era espírita. Não, a Bíblia diz que José de Arimateia era um homem rico e era discípulo de Jesus, ok? Ele não era um religioso, ele era discípulo, ele não era crente, ele era discípulo. Ele não era católico, ele era discípulo. Ele não era presbiteriano, ele não era batista, ele não era da Assembleia de Deus, não. A Bíblia diz que ele era discípulo e era rico. Versículo 58. Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho, versículo 60, e depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Ok? Então, só pessoas muito ricas tinham um sepulcro particular e era novo, e ele depositou o corpo de Jesus ali no seu sepulcro. Ok? Então, temos aqui claramente um exemplo no Novo Testamento de uma pessoa que era rica e usou os seus recursos financeiros para depositar o corpo de Jesus em um sepulcro próprio, aberto em rocha, que era caríssimo, e ele ali pôde depositar o corpo de Jesus no seu sepulcro. Ok? Então, pensa nisso, reflita sobre isso. Pense como está a sua mentalidade hoje, se você acredita que ser rico é algo ruim, é algo antibíblico, e vamos juntos nessa jornada para a gente construir a nossa liberdade financeira e usar a nossa liberdade financeira para o bem-estar da nossa família, da nossa igreja e do reino de Deus, ok? Se você gostou desse vídeo e quer me seguir nas redes sociais, clica aí no botãozinho do like, se inscreva no canal e vamos fazer juntos esse canal crescer para que mais e mais pessoas, cristãs ou não, aprendam a usar o dinheiro em favor da sua felicidade, em favor da construção do reino de Deus, do crescimento do reino de Deus, ok? Me siga aí, ó, no Instagram,
@ricosparasempre.pro e aqui no YouTube, @ricosparasempre. Me procure lá também no Facebook, também estou lá no mesmo perfil, @ricosparasempre.pro. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, fiquem na paz de Cristo.